mas eu tenho certeza que o que nós estamos falando aqui, à luz da palavra de Deus, escolhemos o profeta Daniel, uma das histórias mais espetaculares. Eu vou situar você nessa história. Daniel é levado com um grupo de jovens cativos para a Babilônia, para que no final de 3 anos fosse preparado em toda a ciência dos caldeus para serem apresentados para servir ao rei. É o rei que determina a porção, a comida, a bebida desses jovens. E Daniel então faz um propósito que está no capítulo 1, versículo 8, que eu vou ler para você. Daniel, capítulo 1, o versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O que eu vou falar hoje, que é muito importante para você ter uma vida vitoriosa, chama-se risco. Preste atenção, não é correr risco por qualquer coisa ou por qualquer bobagem ou a toda hora. Qual é o risco que Daniel estava correndo? Ele pede para não comer a comida nem a bebida, nem beber a bebida que o imperador tinha determinado. Sabe o que é isso? Você dizer que não quer comer aquilo que uma autoridade que tem poder de vida e de morte sobre a vida das pessoas. Eu vou te mostrar que existem três coisas fundamentais para você correr risco. Isso aqui, ponha no teu coração e na tua mente. Você não pode viver correndo risco por qualquer coisa. Mas existem 3 coisas fundamentais para você correr um risco na vida de alguma coisa que você queira conquistar. A primeira delas é a oportunidade. Você não pode correr risco por qualquer coisa. A oportunidade é algo muito importante. Olha Daniel, o versículo de número 9 diz assim: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Agora o versículo 11. Então disse Daniel ao supervisor, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, Daniel viu a oportunidade. Ele estava bem com o chefe e ele estava bem com o supervisor. Como ele estava bem com o chefe e com o supervisor, ele viu uma oportunidade de dizer para esses caras: olha, eu não quero comer essa comida, nem tampouco beber essa bebida, eu quero beber água e comer legumes. A primeira coisa que ele vê é uma oportunidade. Todo risco que você vai correr, você tem que saber se de fato é uma oportunidade que vale a pena. Número 2, que você vai ver aqui, muito interessante, é que Daniel ele tem uma estratégia. Ele vai ao chefe e pede para não comer. Ele diz: não quero comer, não quero beber isso daí. Só que não deu certo com o chefe. Ele falou: eu tenho medo. O imperador descobre, morre você e morre eu. Quando ele vai para o supervisor, ele não questiona o chefe, mas ele muda a estratégia. Você tem que ter uma estratégia para correr o risco. Olha que coisa interessante no versículo 11. Agora ele está com o supervisor. Com o chefe não deu certo. Então disse Daniel ao supervisor, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes e comer água e a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos, que come a porção do manjar do rei. E conforme vires, te ajas com os teus servos. E ele conveio nisto e o experimentou 10 dias. Ele mudou a estratégia. Ele pede primeiro para não comer nem beber. Aí o chefe diz assim: não, eu tenho medo porque o imperador, se descobrir, pode nos matar. Quando ele vai para o supervisor, ele muda a estratégia. Ele diz: vamos fazer uma coisa, experimenta 10 dias para ver se isso vai dar certo. E aí eu encontro uma outra coisa importante para correr risco, que se chama o cálculo. O cálculo é o tempo e a dimensão do comprometimento. Então, para você correr risco, tem que ter uma oportunidade,
tem que ter uma estratégia e tem que ter um cálculo. O que você vai comprometer? Olha o que Daniel estava falando. Eles iam passar 3 anos sendo preparados. O que são 10 dias para 3 anos? Os caras disseram, 10 dias não vai comprometer nada não. Ele muda a estratégia e ele agora apresenta um cálculo e uma dimensão de comprometimento. 10 dias, fica falando, 10 dias, tá aí, 10 dias dá. Você tem que calcular o risco. Você não pode comprometer tudo da tua vida da noite para o dia. Não vai dar certo. Você pode jogar tudo fora que você construiu. Veja o cálculo, isto é, o tempo e o que você vai comprometer nesse risco. Quanto tempo isso vai levar? Então, se você quer ser vitorioso, você pode se preparar que você vai ter que correr algum risco. Nenhum homem vitorioso conquista se não passar por algum risco. Mas riscos, você precisa saber a oportunidade, você precisa saber a estratégia e o cálculo.